Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a fazer os debates de todos os concelhos de Portugal continental, de norte a sul do país, a caminho das eleições autárquicas no próximo dia 12 de outubro. É a vez de olharmos para o Concelho do Crato, convidámos todos os partidos com sede na Assembleia Municipal, mas apenas a CDU aceitou o nosso convite, a coligação do PCP com os Verdes. E por isso temos connosco a Florinda Fortunato, a candidata pela CDU ao Concelho do Crato. Florinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma vez que os outros candidatos não estão, temos aqui a oportunidade para conversar durante um bocadinho, obviamente menos tempo, mas tem aqui também a sua oportunidade. Em primeiro lugar, que diagnóstico é que faz do Concelho do Crato? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pelo convite. Antes de falar do diagnóstico, queria também começar por me apresentar, se me permite. O meu nome é Florinda Fortunato Raposo, portanto eu resido no Crato, apesar de ser natural da freguesia de Nisa. Comecei no Crato a dar aulas e portanto, constituí lá a família e ganhei um amor pela população e pelas pessoas e pelos jovens, principalmente porque fui lá professora, e a minha envolvência no Crato começa exatamente aí. É claro que e eu achar que era por causa do festival. Não era só por causa do festival, apesar de já conhecer o festival e a Feira de Artesanato e Gastronomia há muitos anos, desde que ela iniciou, porque vivo num concelho, sou natural de um concelho limítrofe, que é Nisa, e como eu estava a dizer, fui professora, sou politóloga, ou seja, tenho uma licenciatura em Ciência Política e sou também professora de Economia ao secundário, que é uma profissão muito gratificante, em que eu faço com muito gosto. Mas dura? Sim, dura, mas eu consigo verificar que tem mais vantagens e sentimos mais realizados profissionalmente do que propriamente aquelas desvantagens que todas as pessoas conhecem. Mas sente essas dificuldades na pele, portanto? Sim, sinto, mas de facto o carinho que nós temos pelos jovens e o acreditar nos jovens para mim é uma premissa que eu não esqueço e portanto aquela questão da geração rasca, ela não existe no meu ponto de vista e acredito que todos têm capacidades e portanto daí o meu grande amor por esta minha profissão. No entanto, já sou autarca há mais de 20 anos e, portanto, tenho uma preocupação com a vida e a organização das sociedades, como é que elas se constroem, como é que elas crescem, como é que as pessoas podem ser mais felizes e daí estar, portanto, nesta baseada na ideologia do partido que representa. Sim, evidentemente que nós somos de um determinado partido por várias razões, muitas vezes por razões familiares e porque eu me sinto bem neste partido, porque tem princípios de solidariedade, da defesa da paz, da igualdade, da liberdade, com que eu me identifico. Existem alguns estigmas relativamente ao meu partido. No entanto, eu sinto-me perfeitamente bem integrada com aquilo que o meu partido defende, porque estes princípios são muito importantes e cada vez mais a defesa pela paz, o não ao armamento, porque a guerra também não está muito longe de nós. E, portanto, pessoalmente e politicamente identifico-me... Estávamos para ter aqui uma conversa de uma tarde inteira sobre a guerra, o armamento e a paz, mas concentremos-nos no Crato, fez a sua apresentação, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou na apresentação que fez, se não, propunha-lhe realmente que me fizesse um retrato real aos seus olhos de como é que olha neste momento para o Concelho do Crato. Evidentemente que os diagnósticos já estão todos feitos, existem inúmeros estudos de diagnóstico, como é que vê? Mas tenho que me basear também no trabalho científico que é feito. Existe uma carta social, existem os dados do INE, do Pordata, fizemos uma carta educativa com toda a caracterização do Concelho a vários níveis. É claro que eu olho para o Concelho e vejo que existe um despovoamento, que é visível na maior parte dos concelhos do interior, bastante acentuado, cada vez mais, e isso tem a ver com vários fatores, mas eu olho para ele com muitas insuficiências e por isso é que sou recandidata novamente à Câmara, porque quer ser Presidente da Câmara, quer assumir as competências que um Presidente de Câmara tem exclusivamente, apesar de eu ter neste momento pelouros como vereadora, mas para quem não sabe, os vereadores têm algumas limitações, não têm competências ao nível da autorização da despesa, nem dos recursos humanos, nem da gestão dos recursos humanos, que são da competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara e, portanto, é nesta qualidade que eu me candidato. E, olhando para o meu território, vejo muitas insuficiências, porque
os rendimentos das pessoas também são baixos e, portanto, temos que criar riqueza neste concelho. A riqueza a que nível? Portanto, temos que começar por apoiar muitas famílias e, ao mesmo tempo, as empresas, porque existem algumas empresas no nosso concelho que carecem de algum apoio para poderem também exportar os seus produtos para trazer riqueza para o nosso território. E olho com algum abandono relativamente a questões muito importantes, que é a questão da emergência e da necessidade da habitação, por um lado, são as questões vulneráveis da saúde, por outro lado, tendo em conta que existe um envelhecimento da população que acaba por não ter acesso a estes cuidados de saúde, porque existe aqui também um desacreditar daquilo que é a importância de viver nestes territórios, onde existe muita qualidade de vida, e isso devia ser transmitido à classe médica, que também procura exatamente viver bem. E se nós transmitirmos à classe médica para que possam trabalhar e viver nos nossos territórios, para poderem servir as nossas populações, é uma mais-valia. A Câmara é governada pelo Partido Socialista há alguns anos. Neste momento o atual presidente é o Joaquim Diogo e recandidato também. O CRAD tem mais ou menos, segundo dados de 2023, 3.270 pessoas à volta disso, mas há políticas que resultaram. Pergunto-lhe, porque se nós consultarmos os dados, de facto, em 2017 a população com mais de 65 anos estava em 39,2%, em 2023 diminuiu para os 36,5%, o que é uma inversão de tendência rara no interior do país e, sobretudo, no Alentejo. Evidentemente que existem esforços sempre, não é? E, aliás, as pessoas são pagas para trabalhar e, portanto, têm que apresentar trabalho. No entanto, ainda existem algumas insuficiências e eu fico insatisfeita com estes dados, porque as políticas da natalidade devem ser revistas. Nós temos alguns programas exatamente no incentivo à natalidade, mas eles devem ser alterados para que haja... Estamos a falar aqui de uma diminuição de 3%, não é? Sim, uma diminuição de 3%, mas é assim, se for aos dados de 2025, que já existem estudos do Ministério da Administração Interna... Voltou a aumentar? A população com mais de 65 anos? Não, existe uma diminuição daquilo que é a população residente. Nós já sabemos que existe um índice de envelhecimento muito grande, de dependência ao mesmo tempo dos idosos. E nós queremos inverter isso, a CDU quer inverter isso através de políticas de incentivo à natalidade e de fixação da população, porque pode haver uns aumentos ligeiros naquilo que é a população, mas o que se verifica atualmente, de ano para ano, é uma diminuição da população. E é nisso que eu me centro. E o que é que as pessoas precisam? E chamar mais pessoas para o Conselho para que elas se fixem. Evidentemente. E o que é importante? O que é que as pessoas procuram? O que é que toda a gente procura? Procura trabalho e procura habitação. E neste momento em que temos que fazer uma reavaliação de toda a habitação, não só a social, como também dentro do perímetro histórico do nosso Conselho, em que ele deve ser reabilitado. Então já vamos falar sobre a habitação em concreto e sobre as suas propostas, tenho aqui algumas, mas ainda neste contexto do que é o Conselho do Crato, noutros dados que eu tive a oportunidade de consultar relativamente ao turismo, em 2024, portanto no ano passado, houve menos 2,4% de dormidas face a 2023, mas ao mesmo tempo houve um aumento, na mesma percentagem, 2,4% de turistas. Ou seja, o que está aqui a perceber é que há mais turistas, mas estão a dormir menos. Claro, eu explico, é muito simples. Aliás, eu tenho o pelour do turismo e verifiquei que neste mandato houve uma subida dos visitantes de turistas no Concelho, tem toda a razão. No entanto, eles não dormem lá. No fundo é isso, acabam por dormir noutros territórios, porque nós temos uma capacidade de alojamentos locais e de camas, digamos assim. Há uma falta de oferta? Há uma falta de oferta face à procura. Isso é evidente e neste sentido devemos também promover que quem quiser, portanto, desenvolver projetos nessa área, e existem projetos a surgir, mas muitas vezes a burocracia de uma Câmara também é lenta
e é isso que eu também quero inverter, para que as pessoas possam resolver os seus problemas mais rapidamente. Daí a criação de um serviço de apoio ao consumidor que possa também permitir que as pessoas possam colocar as suas questões, como resolver mais rapidamente os seus problemas, e para que se possa, de facto, desenvolver. E isso é um facto, isso que acontece, existe pouca oferta a esse nível de hotelaria face à procura. O tempo corre. Ou seja, os nossos recursos endógenos são muito procurados, são ricos, as pessoas têm grande capacidade de trabalho, têm muito para mostrar às outras pessoas, o nosso território é bonito, é agradável, é confortável, tem uma beleza natural muito rica e as pessoas procuram este lugar para estar, mas acabam por não Florinda, só temos mais 5 minutos, portanto o tempo corre de facto demasiado depressa. Sim, eu quero só dizer uma coisa, se não se importa, que é um dos grandes objetivos da minha candidatura, que é a requalificação da Escola Básica Integrada do Crato, que tem sido uma promessa de anteriores mandatos e do atual mandato e que não foi possível ser feito. Também muito importante tentar colocar o ensino secundário regular, porque a maioria da população tem apenas o ensino básico e, portanto, existe aqui uma carência, não é, de oferta. Apesar de termos uma escola profissional, mas direcionada para umas áreas muito específicas, mas temos duas turmas com o 9º ano, significa que pode existir um 10º ano, e depois um 11º, um 12º, e as pessoas encontrarem ali uma forma de simultaneamente estudarem para terem mais habilitações e também continuarem fixas nesse território. Esta também é uma das nossas grandes obras de forma emergentes, que elas até são consideradas emergentes e prioritárias a nível nacional e, portanto, isto tem que acontecer. A par com também a relação que nós temos... Vai esgotar o tempo a falar de outros temas, Florinda. Sim, se tiver mais... Sim, esteja à vontade. Podemos? Força. De facto, a escola básica também era um dos temas que queria abordar consigo, portanto já não vou fazer mais perguntas sobre isso, porque acabou também de falar sobre isso, mas há aqui dois temas, no pouco tempo que nos falta, que eu queria abordar consigo. De facto, a habitação, mas também a barragem do Pisão. A barragem do Pisão é importante também para a população do concelho. Houve a retirada do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência em janeiro deste ano, com uma promessa de prosseguir com outras fontes de financiamento, e houve uma assinatura, em maio também, de 3 documentos-chave para o arranque formal. Mas, ao mesmo tempo, houve a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal para viabilizar nova aldeias, infraestruturas e etc. Portanto, tem havido um debate sobre prazos, realojamentos, custos e os impactos ambientais. Do seu ponto de vista, uma vez que defende o Pisão com controle público e a prioridade aos impactos sociais e ambientais, o que é que quer fazer em relação a isso? Qual será o seu papel relativamente a esta matéria, se for eleita Presidente da Câmara? Obrigada pela sua questão, é muito pertinente. Aliás, a CDU sempre defendeu a construção da barragem do Pisão já há muitos anos. A minha principal preocupação é, por um lado, o realojamento das pessoas que vivem lá, em primeiro lugar, as pessoas que têm lá a sua vida, têm lá as suas memórias e precisam de saber objetivamente onde é que são realojadas, por um lado, e em segundo lugar, o aproveitamento hidráulico desse empreendimento no que diz respeito ao consumo energético e ao reaproveitamento agrícola, também que daí advém. Portanto, é uma mais-valia esta questão da barragem do Pisão, que é, isso me permite, e lamento que os meus adversários políticos não estejam aqui hoje exatamente para falarem sobre a barragem do Pisão, porque andam a levantar bandeiras nesse sentido. Todos nós temos a capacidade de levantar a bandeira, porque isto é um projeto que não é apenas do atual Presidente da Câmara, é de todos os Presidentes da Câmara do Distrito de Porto Alegre, e a CDU apresentou no passado várias propostas em reuniões de Câmara em que o Partido Socialista não aprovou no sentido, não aprovou ou não votou a favor sobre os estudos também de viabilidade económica e financeira, desde 2012. Em 2016 também na Assembleia da República tomámos essa posição. Já 4 primeiros ministros prometeram a barragem do Pisão no passado e não cumpriram, do PSD e do PS, e portanto isto é uma bandeira de todos e temos que ter a hombridade e a seriedade de dizer que este é um projeto de todos os autarcas do Alto Alentejo. Florinda, temos só mais um minutinho, acredito que queira dizer
dizer que é preciso dar força à CDU, porque é uma frase que todos dizem faz parte do vosso dia-a-dia, mas a minha última pergunta que faço a todos os candidatos é, se for eleita Presidente da Câmara Municipal do Crato, qual é a primeira medida concreta, plausível, visível que vai tomar? Bem, eu acredito que as pessoas vão reconhecer a importância de haver uma mudança e de eu ser Presidente de Câmara do Crato, porque não estão satisfeitas com os trabalhos. Existe muito trabalho, existem muitas prioridades, e desculpe não lhe satisfazer na totalidade a sua questão, mas existem muitas prioridades, são o arranjo dos caminhos, vicinais. Faça-me lá à vontade, diga-me lá a primeira medida. Eu tenho que ser honesta naquilo que eu entendo que deve ser feito. E existem muitas prioridades, aquilo que é uma prioridade para mim pode ser diferente para outra pessoa. Mas uma prioridade é diferente de uma medida. Então eu vou-lhe dizer, evidentemente que tenho que ouvir quais é que são as necessidades que as pessoas identificam, porque temos muitas associações e entidades que também têm um papel fundamental na sociedade, nomeadamente a Associação dos Bombeiros Voluntários do Crato, por exemplo, que dão um apoio à saúde e também na emergência médica e de resgate, por exemplo, e, portanto, tenho que os ouvir primeiro. Em primeiro lugar, eu vou ouvir as pessoas. Em segundo lugar, apesar dessas medidas e destes projetos que disse que é da requalificação da escola, ou até ao nível dos trabalhadores do município, que precisam de novas instalações físicas para poderem se sentir melhor para irem trabalhar. Portanto, isto é uma promessa já do Partido Socialista já há muitos anos e que eu vou fazer no primeiro ano, não vou fazer nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, vou fazer no primeiro ano para que os trabalhadores tenham condições para trabalhar e fazer um serviço público de qualidade como eles merecem. Florinda Fortunato, da CDU, candidata à Câmara do Crato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ficou aqui bem patente, neste pouquinho tempo, tudo aquilo que quer fazer, ainda bem que assim é. E nós vamos continuar também a acompanhar tudo aquilo que se passa nos concelhos de Portugal Continental, de norte a sul do país. Continue connosco, estamos a contar Portugal.